Gente, escutem essa história. Na Inglaterra, nos anos 80, diversas casas misteriosamente pegaram fogo, em eventos que muitas vezes causaram a morte de alguns dos moradores. Estranhamente, todas as casas tinham uma assustadora coincidência: a presença de um quadro de uma criança chorando. Esse quadro sempre permanecia intacto após o incêndio, mesmo nos ambientes mais destruídos, diziam os bombeiros. Foi aí que a lenda do quadro das crianças que choram começou. E dizia que o pintor responsável pelos quadros, o italiano Giovanni Bragolin, estava na miséria. Desesperado, ele apelou para um pacto demoníaco. Mas ele foi esperto. Ao invés de oferecer sua alma, ele ofereceu as almas de quem comprasse seus quadros. E o diabo prontamente aceitou. Na noite do pacto, Giovanni teve um sonho onde 28 crianças foram torturadas e sacrificadas num tipo de ritual, onde elas choravam e imploravam por clemência. Muito inspirado, no dia seguinte ele pegou o resto de suas tintas e telas e começou a fazer as pinturas para depois vendê-las. As pinturas fizeram muito sucesso e logo os quadros de Giovanni começaram a serem reproduzidos em série, tal como esses quadros que podemos comprar hoje em dia nesses bazares de esquina. Giovanni usou formas subliminares para mostrar que as crianças estavam mortas. A principal seria as pupilas, sempre dilatadas, igual a de cadáveres. Relatos contam que assim que os quadros são levados para casa, os maus agouros iam junto. Pessoas perdiam o emprego, adoeciam. Quando os quadros já estavam numa quantidade considerável de lares, os incêndios começaram. Os bombeiros nunca conseguiram encontrar a causa, até que começaram a associar aos quadros, pois numa residência reduzidas a cinzas, eles nunca eram afetados. Os quadros ficavam intactos. O tabloide Sun, em particular seu editor Kelvin Mackenzie, publicaram uma nota em 4 de setembro de 1985, bradando a flamejante maldição do garoto em lágrimas, alegando que a pintura é a causa dos incêndios. O jornal dizia que eram quadros satânicos, fruto de pacto demoníaco do pintor Giovanni Bragolin. As pessoas escreviam para o jornal relatando tragédias que ocorreram depois da aquisição de tais quadros. Grupos queimavam-no em fogueiras. Uma histeria coletiva tomou conta das pessoas na Europa. O tabloide conseguiu criar um frenesi popular em torno da lenda. Arrependido, o pintor teria aparecido em programas de televisão, apelando para que as pessoas jogassem fora suas reproduções. Talvez o fato de o Fantástico ter noticiado o assunto nos anos 80 explicaria como a lenda se tornou tão famosa também por aqui no Brasil. Mas esperem aí, essa lenda tem variações. Numa delas, Giovanni Bragolin teria fugido para a Espanha durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período ele esteve na miséria e teria feito um pacto com o diabo, visando vantagens financeiras. Em troca dos favores, ele ofereceu seus serviços ao diabo, que teria incumbido Bragolin de uma missão, e que assim que ele a cumprisse, ele deveria pintar quadros a respeito, e assim vendê-los, e obteria o sucesso. O pintor então teria incendiado um orfanato, causando a morte de várias crianças. Após esse evento, ele teria pintado os quadros das crianças que choram, relatando diferentes tipos de mortes para elas. Em um museu da Europa é possível encontrar as réplicas e os originais. Foram muitos os quadros pintados com este tema. Gente, eu conheci alguns desses quadros. Alguns familiares meus compraram as reproduções e colocaram na sala de suas casas. Posso dizer com toda certeza que os quadros eram realmente muito impactantes. Você já viu um quadro desses por aí?